Doutora Priscila Brito, a nossa comentarista da área do direito eleitoral, às terças e quintas-feiras, aqui no Jornal Alerta Geral. Seja bem-vinda ao estúdio para esse bate-papo político comigo e com o jornalista Beto Almeida sobre os temas que irão entrar com mais efervescência na vida dos eleitores em 2020. A primeira pergunta que eu faço é, doutora Priscila, quando é que os pré-candidatos ou os candidatos precisam de uma assessoria jurídica na área eleitoral? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto Almeida, um bom dia para você, ouvinte do Alerta Geral, e para você que nos acompanha pela internet também. Bom, Luzenor, respondendo a sua pergunta, eu acho que a melhor resposta seria ontem. Os pré-candidatos, tanto a prefeito como a vereador, diante de tantas alterações que ocorreram na legislação ainda esse ano, em 2019, que valerão para 2020, mais do que nunca tem que procurar uma assessoria especializada em direito eleitoral, não só uma assessoria jurídica, mas também uma assessoria contábil, porque o próximo ano vem repleto de mudanças, algumas positivas e algumas negativas, e é muito importante que o candidato tenha conhecimento dessas alterações para que possa ter uma campanha tranquila e livre de empecilhos perante a Justiça Eleitoral. Ao longo dos seus comentários aqui no Jornal Alerta Geral e também em palestras, como foi feita lá em Itauá durante um encontro dos vereadores da região dos Inhamuns, você tem falado com frequência sobre a presença feminina na política. Há uma expectativa, doutora Priscila, em relação às eleições de 2020, que nós tenhamos mais mulheres presentes nas câmaras municipais do Ceará e do Brasil? Sim, há uma expectativa por conta de todas essas alterações que para as mulheres, no caso, foram alterações positivas. Existe agora uma separação obrigatória, né? As mulheres têm direito a 30% das cotas de gênero e também a 30% do tempo de propaganda e do dinheiro do Fundo Especial de Campanha. Então, é natural que agora haja um maior investimento nas campanhas femininas e também diante dessa essa fiscalização mais acirrada da Justiça Eleitoral em relação às candidaturas laranjas. Então, se o partido, por receio de ser penalizado, vai ter que obrigatoriamente investir na campanha, então a gente presume e espera que os partidos, então, procurem mulheres com maior visibilidade e também com maior probabilidade de serem eleitas. Consequentemente, aí a gente vislumbra um futuro mais promissor para as mulheres na política em 2020. Por que nós ainda temos uma participação tão tímida da mulher na política, principalmente ocupando funções no executivo e especialmente uma presença mais significativa no poder legislativo? Bom, foram muitos anos de segregação política das mulheres, né? Assim, desde que da Grécia Antiga, que quando o conceito de democracia foi criado, que as mulheres já são excluídas. Elas não podiam votar, não podiam sequer participar do processo eleitoral. A gente, no Brasil, só veio a votar na década de 70, final da década de 60, acho que 67, então são pouquíssimos anos que nós votamos, que nós participamos do processo eleitoral para votar. Então, é natural que ainda exista um déficit em relação às mulheres, porque a figura do poder político foi muito associada ao homem ao longo da história. Então, a gente vive um momento de desconstrução social em que as próprias mulheres e também os homens agora estão vendo e entendendo a necessidade de pluralidade e representatividade dentro de todos os setores da sociedade, e inclusive dentro da política. Então, é importante esse momento que a gente está vivendo, porque é um momento de virada. É um momento de início de uma nova história, onde as mulheres passam a ter mais representatividade em todos os polos sociais de cargos de poder, inclusive dentro da política. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com a advogada Priscila Brito, especialista em direito eleitoral, e já falando sobre as eleições de 2020, quando os eleitores voltarão às urnas para escolher vereadores e prefeitos nos 5.557 municípios brasileiros e aqui também nas 184 cidades do Ceará. Jornalista Beto Almeida.
Priscila, bom dia. E a gente falando sobre essa questão que você falou, que a questão histórica mesmo da dificuldade da inserção da mulher, né, na política. E tem também, Leandro, a questão da própria dupla jornada, mas vamos trazer para um lado mais prático. Por exemplo, a questão dos 30% da cota, né, de gênero, da representação, da participação da mulher na disputa das eleições, ela tem um complicador a mais na eleição de 2020, que é exatamente o fim das coligações proporcionais para as casas legislativas. Quer dizer, qual é a dificuldade que a gente vai ter aí, Priscila? É que os partidos não vão mais poder se coligar e exatamente poder angariar o maior número de candidatas, né, de mulheres, para que elas componham uma chapa única. Agora não, cada partido vai ter que individualmente conseguir 30% daquela relação que ele tem direito só de mulheres. Você não prevê dificuldades assim a mais nesse processo, não? Dificuldades sempre existiram e sempre existirão. Para cumprir essa meta, de fato, os partidos vão sim enfrentar uma certa dificuldade, mas não por culpa das mulheres, como eu acabei de mencionar, mas por culpa de todo esse processo histórico que foi desfavorável às mulheres. Mas é por isso que é importante que os partidos, antes das eleições, invistam nas campanhas de conscientização à participação feminina na política. E é isso, inclusive, até que alguns partidos já começaram a fazer esse ano, com aquela movimentação de mobilizar as mulheres que são filiadas ao partido para que elas se sintam apoiadas a serem candidatas e a serem candidatas atuantes, né, que realmente levem à frente a sua candidatura. Mas, assim, em relação à dificuldade do partido, sim, os partidos enfrentarão essa dificuldade de conseguir mulheres que tenham viabilidade eleitoral, sim, né? Mas veja, Beto, é necessário começar de algum ponto. E alguma hora a gente ia ter que começar. Por que os partidos estão enfrentando essa dificuldade? Eles estão, basicamente, colhendo o que não plantaram. Se eles não plantaram conscientização antes, se eles não buscaram investir, de fato, em campanhas femininas e nas mulheres antes, então, agora não tinha como eu esperar que eu tivesse milhares de mulheres dentro do partido com candidaturas viáveis. Agora, com essa obrigatoriedade, os partidos estão aí se mobilizando e a gente vai colher frutos e ao longo das outras eleições essa dificuldade vai sendo diminuída. Ou seja, Beto Almeida, como nós não tivemos ao longo das últimas 5, 6 décadas mais compromissos e comprometimento dos partidos em abrir espaço para as mulheres, hoje nós temos uma presença muito pequena das mulheres no parlamento, na política, tanto no executivo quanto no legislativo. E aí a Priscila tem razão nesse aspecto quando diz, a partir dessa semente que está sendo plantada agora, talvez nós tenhamos em 2030, 2040, um número bem mais expressivo de mulheres na política. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral, pelo rádio e pela internet, com a advogada Priscila Brito, especialista em direito eleitoral, e a gente volta já já para dar sequência a essa conversa, a esse bate-papo. Nós estamos de volta no Jornal Alerta Geral, neste bate-papo, hoje com a advogada Priscila Brito, falando sobre as eleições de 2020 também, em um recado direto para as mulheres estarem mais presentes na vida pública do país, do estado e dos municípios. Jornalista Beto Almeida. Priscila, a gente falava exatamente dessa decisão que os partidos terão agora e o compromisso que terão a partir de agora, não agora apenas já, mas principalmente de estimular realmente a presença das mulheres dentro das suas bases, das suas agremiações. Mas eu pergunto para você o seguinte, só que curiosidade, o partido, por exemplo, aqui em Fortaleza, ele terá que lançar 65 candidatos. 30% dessas vagas dá em torno de 19 mulheres. O partido tem obrigatoriamente que conseguir essas 19 candidatas. Se ele não conseguir, Priscila, ele poderá ter a chapa impugnada, é isso? Exatamente. Ele tem obrigatoriamente que ter, no mínimo, 30% de mulheres. E quando ele não apresenta esse percentual mínimo de 30%, o registro da candidatura da chapa, no caso, né,
é indeferido. Então, todos ficam... Na verdade, o passo inicial é o TRE, ele notifica o partido para que regularize a situação. Isso até ocorreu na eleição de 2018, às vezes faltava uma mulher para completar a cota mínima, então o TRE notificava o partido para que ele regularizasse a situação. Não sendo regularizada a situação, a chapa de todos fica indeferida. Ô Priscila, por que nós tivemos essa mancha triste da presença de candidatas laranjas nas eleições de 2018 e também em outras eleições, mas especialmente em 2018? Por que nós, de repente, tivemos esse registro aí tão negativo, jogando luzes de forma triste em relação à presença feminina do ponto de vista de candidaturas laranjas? A responsabilidade é dos homens, a responsabilidade é dos partidos. Onde as mulheres falharam nesse aspecto? Olha, a responsabilidade jamais pode ser atribuída às mulheres. Esse problema começou porque, assim, primeiro que as cotas não são novidade. As cotas existem desde a década de 90. O problema começou quando a Justiça Eleitoral começou a fiscalizar com mais firmeza o dinheiro que seria investido nessas campanhas. Então, assim, os partidos tinham que investir, e ainda têm que investir, o mínimo de 5% do fundo partidário em programas de conscientização à participação feminina na política. A partir do momento que essa fiscalização começou a afetar a prestação de contas dos partidos, foi que os partidos começaram a achar que as mulheres eram um problema. E a partir do momento que a Justiça Eleitoral também determinou que uma parte do Fundo Especial de Campanha e uma parte do dinheiro fosse destinada às mulheres, aí que se tornou uma coisa ainda mais polêmica. Mas, como os partidos nunca tinham investido em conscientização feminina, não tinham mulheres com candidaturas viáveis para serem eleitas na eleição, e aí colocavam as pressas mães, tias, primas. Verdadeiras laranjas. As laranjas, que por vezes sequer sabiam que eram candidatas, então, isso tem que ser frisado. Elas não sabiam que iam ser candidatas, às vezes sabiam, mas aí o partido prometia a elas que iriam apoiar, que iam estar presentes, e depois do registro de candidatura sumiam. Então, muitas coisas aconteceram, mas o principal fator que fez eclodir essas candidaturas laranjas foi o dinheiro. O dinheiro que deveria ser destinado a essas mulheres e não mais às candidaturas masculinas. Então, o partido colocava as mulheres laranjas para poder usar esse dinheiro nas candidaturas masculinas. E é isso que ocasionou na decisão do TSE, agora, desse ano de 2019, em relação ao primeiro caso que chegou no TSE, que é um caso de Valência do Piauí, inclusive, decidindo que, nesses casos de fraude à cota de gênero, toda a chapa é cassada, não interessa se você sabia ou não, se você tinha conhecimento ou não da fraude, se você faz parte dessa chapa, e foi beneficiado por isso, você tem o registro de candidatura cassado. Se já tiver eleito também tem o diploma cassado, o mandato cassado. E também, se for comprovado que está diretamente envolvido na fraude, também é declarado inelegível. Isso é um problema para os partidos, porque agora que não temos mais coligações, o partido monta uma chapa pura para participar, por exemplo, das campanhas municipais para vereadores. Então, eu tenho uma chapa pura, e aí eu tenho um problema nessa chapa porque ou não consegui cumprir a cota, ou porque fraudei a cota de gênero. Então, toda a minha chapa cai e o partido fica sem representação nenhuma dentro da Câmara de Vereadores. Esse caso que a Priscila se refere, Beto Almeida, foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no mês de setembro, e se refere à cassação de 6 vereadores de Valência do Piauí pelo uso de candidaturas femininas fictícias nas coligações, as chamadas candidaturas laranjas. Jornalista Beto Almeida. Bom, a cada ano pré-eleitoral, a gente vê que sempre são feitas mudanças na lei eleitoral, na legislação. E agora, nesse ano de 2019, por exemplo, um dos absurdos que eu vi foi a aprovação da permissão do uso do fundo partidário para pagar
multas eleitorais. Finalmente prevaleceu o bom senso e o presidente Bolsonaro vetou essa parte. Houve reação ainda na Câmara, mas recentemente, por exemplo, caiu. Então, você acha que essa foi uma medida acertada? Que, assim, na realidade, usar o fundo partidário para pagar multas dos partidos é você estar fazendo mau uso dos recursos públicos, não, Priscila? Em relação às multas, eu concordo. A mini-reforma trouxe muitas alterações que afetam assim, muito diretamente aos partidos. Essa parte das multas eleitorais foi proposta pela Câmara, foi vetada pelo presidente e o veto foi mantido. Ainda bem, em relação às multas, o veto foi mantido. O partido não pode usar o recurso do fundo partidário para pagar multas eleitorais, porque realmente não fazia sentido. Você está recebendo dinheiro público e aí está basicamente só devolvendo o dinheiro público, mas dessa vez se isentando das multas. Então, em relação às multas, não fazem sentido, mas eu já concordo, por exemplo, em relação ao pagamento de honorários advocatícios e também ao contábil. Não por eu ser advogada, mas porque, às vezes, o que acontece? O candidato, ele acaba tendo seu direito de defesa prejudicado porque ele não tem dinheiro para pagar uma assessoria jurídico-contábil. Então você defende o uso do fundo partidário, por exemplo, para pagar advogados e contadores da campanha. Mas aí o que estava querendo, o que quer o pessoal? É que esses gastos não sejam contabilizados como gastos de campanha. Não, mas aí no caso a gente está falando de fundo partidário. O que vai para o fundo de campanha é o fundo especial de campanha. Tá, exatamente, mas o fundo não vai ser considerado, está assim, pelo menos até agora. Não vai ser considerado como gastos... Isso, não vai ser considerado como gasto de campanha. Não vai ser considerado no cálculo do gasto. Ele é considerado como um gasto, ele vai para a prestação de contas, mas ele não interfere, não está ali contabilizado no limite de gastos. É como assim, eu estou liberada... Isso vai favorecer os advogados, os contadores... Mas a gente tem que pensar assim, que vai favorecer ao provavelmente candidato que está respondendo a um processo na justiça. O que aconteceu muito nesses processos da Lava Jato e tudo era que ficavam recorrendo a um e a outro para pagarem advogados, porque os partidos não tinham como pagar advogados para o próprio partido e também para os candidatos. Então, é uma medida, eu acho que eles encontraram para conseguir dinheiro para se defender judicialmente, caso isso aconteça. Então, não acho que isso seja um crime. Mas, em relação às multas eleitorais, eu concordo. Nós estamos conversando com a advogada Priscila Brito, especialista em direito eleitoral. E, para finalizar essa nossa conversa, doutora Priscila, qual é o recado que você tem como estímulo para as mulheres ganharem mais consciência da importância da presença feminina na política e já pensando nas eleições de 2020? Olha, eu peço às mães que conversem com suas filhas, expliquem para elas de forma simples o que faz uma presidente da República, o que faz uma governadora, uma vereadora, uma deputada estadual, federal, porque isso vai plantando a semente do eu também posso. Então, as crianças elas têm que sempre ser estimuladas e orientadas no sentido de que, sim, ela pode, sim, ocupar um cargo de poder. Então, mães, conversem com as suas filhas e, quem sabe, não é aí da sua casa que vai sair a próxima líder política da sua cidade. Agora, a conversa não deve ser apenas partindo da mãe, mas dos pais também. Porque a partir deste momento aqui, você já tem um bom exemplo desta conversa. Eu converso com a Ana Clara, de 18 anos, e com a Cecília, que tem 9 anos de idade, sobre política. Claro que a Cecília ainda não entende, mas a Ana Clara, de 18 anos, já tem a compreensão do que pode ser a política, do que é a política. Então, eu sugiro também que os pais participem desse debate dentro de casa, no café da manhã, no almoço e no jantar, para estimular a presença das filhas, das esposas na vida pública do país. Não apenas disputando a eleição, mas presente no dia a dia da vida pública do país. Exatamente. Sem mulheres, sem democracia.
Doutora Priscila Brito, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral e convidá-la a permanecer às terças e quintas-feiras aqui no Jornal Alerta Geral em 2020, falando sobre os temas das eleições que mexem com a vida da população. Nosso muito obrigado, um bom dia e um feliz ano novo para você. Feliz ano novo para vocês também. Jornalista Beto Almeida, a você um grande abraço, Beto Almeida. Um bom dia trabalho. a todos, bom Grande trabalho. Abraço.